chegar para mais um vídeo aqui no canal Cognição. Meu nome é Charles Espadaroto e hoje eu venho com o tema tipos de empresa. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço para que você arraste essa telinha aqui para cima, se inscreva, dê aquele like, aquele joinha já para estar dando aquela fortalecida para o nosso canal, compartilhe as novidades com seus colegas, com seus amigos, familiares, com todo mundo. E é isso aí. Existem pelo menos 14 tipos de empresa. O primeiro tipo de empresa chama-se MEI. MEI são aqueles empresários, aqueles autônomos que atuam de forma individual. Eles podem ter um faturamento anual de até R$ 81 mil. Para a modalidade MEI, não é permitido que seja constituída sociedade, ou seja, você ao optar por esta modalidade, você será dono dessa empresa sozinho. Tem direito à contratação de apenas um funcionário que será registrado e o salário pago a ele será o piso da categoria. Bom, com relação ao MEI, também tem um tributo a ser pago, que é o DAS, que se refere ao documento de arrecadação simplificado. Tem uma taxinha a ser paga por mês, mas aí vai depender se você está abrindo uma indústria, um comércio ou vai estar prestando serviço. Dependendo desses três tipos de modalidade que você optar, vai ter uma taxinha diferente, que está em torno aí de R$ 50, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Bom, com relação ao MEI também, você pode estar abrindo a empresa de duas maneiras, por meio do site do portaldoempreendedor.com.br ou você indo diretamente a um escritório de contabilidade e lá eles vão fazer todo o trâmite para a abertura da empresa. Vale lembrar também que o MEI tem direito a INSS e aposentadoria. O segundo tipo de empresa chama-se ME, que são as microempresas. As microempresas, elas não podem ser abertas em escritórios de contabilidade e nem em suas próprias residências, no caso ali pela internet. Você precisa estar indo até uma junta comercial localizada na sua cidade para estar fazendo a abertura e constituição de uma ME. Bom, os regimes de tributação que se enquadram as MEs são o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Bom, para contratação de funcionários para as MEs, se for do ramo de comércio ou prestação de serviço, elas têm direito a contratar até 9 funcionários. Agora, se for uma indústria, ela tem direito de contratar até 19 funcionários. Terceiro tipo de empresa, EPP, que são as empresas de pequeno porte. Elas têm um faturamento anual entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil, são formalizadas na junta comercial, tem 3 regimes tributários que podem ser inseridos, que são o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. E com relação à contratação, se for uma indústria, ela pode contratar de 20 a 99 funcionários. E se for relacionada a comércio ou prestação de serviços, elas podem contratar de 10 a 49 funcionários. O quarto tipo de empresa chama-se EI, ou seja, é um empresário individual. É uma pessoa física que se coloca como titular e responde de forma ilimitada pela empresa. Ou seja, os seus bens individuais se confundem, digamos assim, com os bens da empresa, caso ela passe por um processo de recuperação judicial. As EIs podem ser ME e também EPP. Não pode caracterizar como EI atividades intelectuais, ou seja, médicos, advogados, engenheiros, enfim, diversas outras atividades. Com relação à formalização, as empresas individuais também podem ser abertas, no caso, constituídas em uma junta comercial, porém deve ser exigido um documento chamado Requerimento de Empresário Individual, onde nele não estão especificadas cláusulas restritivas. Também pode se enquadrar nos 3 tipos de regime tributário, ou seja, o Simples Nacional, o lucro real ou o lucro presumido, e é importante lembrar que as empresas individuais não são obrigadas a contratar jovens aprendizes. O quinto tipo de empresa chama-se EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Também é uma pessoa física que se põe como titular de uma empresa, porém os seus bens pessoais não são confundidos com dessa organização. Porém, o que acontece? Caso essa empresa venha passar por processo judicial, aí sim que os bens desse proprietário serão envolvidos
nessas atividades, nesses processos de recuperação judicial? Bom, as empresas individuais de responsabilidade limitada são constituídas também em junta comercial, são exigidos para a abertura desse tipo de empresa, no mínimo, 100 salários mínimos. Também se enquadra em 3 regimes tributários, que são o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Sexto tipo de empresa, sociedade limitada. As sociedades limitadas são os tipos de empresa mais presentes em todo o Brasil. Elas reúnem 2 ou mais sócios e a participação deles dentro dessas empresas é de acordo com o capital investido por cada um. Bom, com relação às sociedades limitadas, os bens de pessoa física e de pessoa jurídica não se confundem. Também podem ser abertas em junta comercial e também se enquadram nos 3 tipos de tributação: Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. O sétimo tipo de empresa chama-se sociedade anônima. São as famosas SAs. O que caracteriza uma SA é a divisão de capital entre os sócios, os chamados acionistas. Bom, nas SAs, elas podem ter capital tanto aberto como capital fechado, ou seja, capital aberto são quando as ações são negociadas em bolsa de valores e as de capital fechado é quando essas ações não são negociadas em bolsas de valores. A participação de cada sócio é de acordo com a quantidade de ações que eles possuem dentro dessas empresas. Elas também podem ser constituídas em junta comercial e, diferentemente das outras empresas faladas anteriormente, as SAs enquadram-se em apenas 2 regimes, que são o lucro real e o lucro presumido. O oitavo tipo de empresa chama-se sociedade de economia mista. Esse tipo de organização surgiu da união entre o Estado e a iniciativa privada. Vou dar 2 exemplos: o Banco do Brasil e a Petrobras. Elas têm as mesmas características das SA, as sociedades anônimas, porém quem detém o poder maior, digamos assim, é o Estado. Vai aqui mais um tipo de empresa, são as chamadas organizações sem fins lucrativos. As receitas geradas por elas são revertidas em benefício próprio, ou seja, o chamado lucro social. O 10º tipo de empresa chama-se sociedade simples. São aqueles profissionais que exercem atividades intelectuais, culturais, artísticas, ou seja, médicos, dentistas, advogados, enfim. Elas não necessariamente precisam ser abertas na junta comercial. Elas podem ser abertas no cartório civil de pessoa jurídica. O 11º tipo de empresa chama-se sociedade em nome coletivo. São pessoas físicas que também respondem de forma ilimitada, ou seja, seus bens pessoais são confundidos com os bens de pessoa jurídica caso ela passar por algum processo judicial. A administração delas não é feita por terceiros, ou seja, os próprios sócios devem fazer a gestão desse negócio. Para saber mais detalhes de uma sociedade em nome coletivo, é só pegar o Código Civil e procurar entre o artigo 1039 e o 1044. Lá estão todas as especificações, todos os detalhes desse tipo de sociedade. O 12º tipo de empresa chama-se sociedade em comandita simples. Elas possuem 2 tipos de sócios, que são os comanditários e os comanditados. Os comanditários respondem de forma limitada, já os comanditados respondem de forma ilimitada. E a administração desse tipo de negócio, desse tipo de empresa, é feita pelos sócios comanditados. Bom, se vocês quiserem saber mais detalhes, mais especificações sobre esse tipo de empresa, é só procurar no Código Civil, entre os artigos 1045 e o 1051. O 13º e penúltimo tipo de empresa chama-se sociedade em comandita por ações. Elas são regidas pelas mesmas normas das SAs, por ter o capital também dividido em ações. Bom, quem responde de forma limitada são os acionistas e quem responde de forma ilimitada são os diretores. Se vocês quiserem saber mais detalhes, mais especificações desse tipo de empresa, é só procurar no Código Civil, entre os artigos 1090 e o 1092.
O 14º e último tipo de empresa chama-se sociedade cooperativa. São sociedades simples que, por mais que exerçam atividades econômicas, elas não almejam o lucro como prioridade. Vou dar aqui alguns exemplos. Temos as cooperativas de médico, as cooperativas bancárias e também as cooperativas de agricultores. Se esse tipo de empresa, esse tipo de sociedade tiver lucro, será definido em assembleia o que será feito com ele. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, é só arrastar a tela aqui para cima, pode se inscrever, dê aquele like, aquele joinha caso tenha gostado, compartilhe as novidades com seus colegas, amigos, familiares, com todo mundo. Se você também não segue o nosso Instagram, corre lá e siga também, é o @charles.espada. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeos futuros, é só você deixar no comentário lá embaixo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!